Graça e paz, amados. Eu sou Rita Oliveira e hoje nós vamos falar um pouco sobre a fé, a oração e o jejum. Se você se interessa sobre esse assunto, fique conosco que nos próximos minutos nós estaremos estudando a Bíblia. Eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Esse é o título do nosso estudo de hoje. E o texto de referência se encontra em Marcos, capítulo 9, versículos 21 a 24, 28 e 29. Esse mesmo texto é encontrado em Mateus, capítulo 17 e Lucas, capítulo 9. A minha versão é a Nova Almeida atualizada. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Aqui nós vemos a história de um pai desesperado em busca de auxílio, de libertação para o seu filho, que era cometido por um demônio desde a mais tenra infância. E ao ser possuído, o demônio machucava muito aquela criança. Ao chegar lá em busca de Jesus, ele não o encontra e pede ajuda para os discípulos, que não puderam ajudá-lo. Jesus, nesse momento, está no monte orando, junto com Pedro, Tiago e João. Ao retornar, Jesus percebe uma discussão entre os escribas, a multidão e os discípulos que estavam ali. E pergunta: por que vocês estão discutindo? Aquele pai então responde: meu filho precisa de ajuda e os teus discípulos não puderam expulsar o demônio. E Jesus fala: ó geração incrédula, até quando vos suportarei? Até quando estarei convosco? Quando Jesus viu o menino, o demônio começou a se manifestar. E aí Jesus pergunta: desde quando ele está assim? E o pai fala: desde a mais tenra infância. Jesus, se tu puderes fazer alguma coisa, por favor, ajuda-nos. Jesus responde: se tu puderes, ou quem diz, se eu posso, tudo é possível ao que crê. E aí nós vemos o homem falando: Senhor, então eu creio, mas ajuda-me na minha pouca fé, ou ajuda-me na minha incredulidade. E Jesus então concede um milagre e aquele menino é liberto. Logo depois, em secreto, os discípulos perguntam a Jesus: por que não podemos expulsar o demônio? E Jesus responde a eles: esse espírito imundo só sai com oração. E na tradução de Mateus, Jesus responde: só sai com oração e jejum. Quando Jesus nesse episódio fala ó geração incrédula, ele não está se referindo exclusivamente aos discípulos. Porque no capítulo 6 do mesmo livro de Marcos, Jesus concede aos discípulos para irem de 2 em 2 às aldeias poder para pregar a palavra, para expulsar os demônios, para curar, para ungir com óleo. E no versículo 30 do mesmo capítulo 6 de Marcos, os discípulos retornam dizendo o que eles fizeram, a quantas pessoas eles falaram e todas as maravilhas que eles puderam fazer em nome do Senhor. Só que nesse exato momento, eles não entendem por que eles não puderam expulsar aquele demônio e perguntam para Jesus: por que nós não podemos expulsá-lo? Percebam que Jesus falou para eles que aquele espírito só saía com jejum e oração. Jesus tinha acabado de descer do monte, estava em oração. Inclusive, era o episódio da transfiguração, onde as roupas dele brilhavam. E ali ele se encontrou com Elias e Moisés. Então Jesus diz que é necessário a fé e a oração, ou seja, precisamos da chave da oração para abrir a fechadura da fé. Não basta ter só a fechadura certa, tem que haver a chave certa para abrir essa fechadura, para abrir essa porta, acionar essa porta. A fé casada com a oração.
Os discípulos tinham acabado de vir de uma missão, onde eles pregaram em nome de Jesus, onde eles expulsaram demônios em nome de Jesus, onde eles curaram em nome de Jesus, onde eles ungiram com óleo em nome de Jesus e estavam alegres por isso. Então, nesta situação, eles não era por falta de fé que eles não tinham expulsado o demônio, mas era pela pequena fé, somada à incredulidade daquela multidão e ainda a falta de oração e a falta de jejum. A pequena fé que os discípulos tinham precisava ser potencializada. Existem situações que nós precisamos unir a fé, a oração e o jejum para vermos o agir de Deus. E hoje nós estamos diante de uma situação dessas, onde não tem se resolvido facilmente essa questão da pandemia. Então precisamos somar a fé, a oração e o jejum para ver o agir de Deus no meio da nossa nação. Todos sabemos o que é a fé. É o firme fundamento daquilo que eu espero e a prova daquilo que eu não vejo. Hebreus 11:1. Mas como potencializar a fé? O que diz Romanos 10:17? E assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Quanto mais você lê, quanto mais você ouve, mais você vai se apropriar das verdades contidas na palavra de Deus, mais você vai aumentar a sua fé, mais você vai potencializar a sua fé. Daí Jesus comparar com um grão de mostarda, que é uma pequena semente, mas quando plantada e regada, se torna uma grande árvore. Assim a sua fé, ela precisa ser plantada, regada, ela precisa crescer. A Bíblia diz que a fé nem vem de nós mesmos, é um dom de Deus. Então Deus deu uma medida de fé para cada um de nós. Precisamos então investir nessa medida de fé, potencializar essa medida de fé, treinar essa fé na palavra de Deus. As verdades contidas na palavra de Deus, ao interagirem conosco todos os dias pela leitura da palavra, essas verdades fazem com que a nossa fé seja potencializada. Aquele pai, ele foi sincero quando ele falou para Jesus: Senhor, eu creio, mas eu não creio o suficiente, me ajuda na minha falta de fé. E Jesus não questionou, Jesus não brigou com aquele homem. Pelo contrário, Jesus viu ali uma sinceridade e mostrou um verdadeiro milagre para aquele pai. Mostrou para ele a prova da fé que ele precisava para crer. Assim somos nós. Precisamos estar sempre olhando para Jesus, focados em Jesus, que ele tem nos dado a prova através da sua palavra, para que nós possamos, com a sua palavra, deixar a nossa fé crescer. Observe Pedro, quando estava ali naquele barco e Jesus pediu para ele vir, e Pedro foi confiado na palavra do Senhor e começou a andar pelo mar da Galileia. Mas um dado instante, Pedro começou a sentir a força do vento e teve medo, e aí começou a afundar e pediu: Jesus, socorre-me. Jesus automaticamente deu as mãos para Pedro e disse: por que você duvidou, homem de pequena fé? E Jesus tem falado isso. Por que nós estamos duvidando se a sua palavra nos diz que Ele é a cura, que Ele é a salvação, que Ele tem todo o poder, toda a força e toda a autoridade sobre qualquer circunstância? Meu irmão, minha irmã, você precisa crer nisso e precisa fortalecer a sua fé em Cristo Jesus e na sua palavra. Precisamos manter um foco em Jesus. Nós sabemos que somos limitados, nós sabemos que somos levados pelos nossos sentimentos, pelo que ouvimos, pelo que vimos nos noticiários, pelo que sentimos, daí porque somos tão dependentes do Senhor. Observe Hebreus 12:2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Não basta só nós olharmos, a Bíblia diz, nós temos que olhar firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele vem em busca de nós, ele vem em nosso resgate, ele é a nossa cura, Jesus é a nossa salvação. Jesus fala que naquela ocasião a oração era a chave, e ele havia passado a noite toda no monte orando.
A oração é a chave. O rei Ezequias, ao saber que a sua enfermidade iria trazer a morte, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E o Senhor ouviu a oração do rei Ezequias e lhe concedeu a cura e mais 15 anos de vida. Em Tiago 5,15 diz que a oração da fé salvará o doente. E olha o que fala, segundo Crônicas 7,14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus quer sarar essa nação. Deus quer sarar as nossas vidas, quer sarar as famílias. E a oração é a chave. Estamos diante de uma pandemia que paralisou a nação, paralisou muitas famílias. Houve perdas em algumas famílias e Deus, ele quer intervir, mas ele precisa que nós façamos a nossa parte. Através da fé e através da oração, podemos sim abrir com essa chave a porta da fé e ver o agir de Deus diante dessa situação. Muita gente tem buscado uma vacina, tem buscado um medicamento, muito dinheiro tem sido gasto para obter a cura para essa doença. Tudo isso é muito válido, mas todos esses recursos ainda são escassos. Mas a oração não, a oração está disponível para cada crente. Se nós nos dispusermos a orar e a rasgar o nosso coração diante de Deus, ele virá em nosso auxílio. Observe ao final da oração de Daniel, Daniel 9, 18b e 19a. Lançamos as nossas súplicas diante de ti, não porque confiamos em nossas justiças, mas porque confiamos em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te demores. O segredo está na oração. Jesus também destaca nessa ocasião a questão do jejum. O jejum, ele é muito importante. Ele não muda Deus, porque Deus, ele é imutável. Ele é leal, ele é amoroso, ele é bondoso, ele é misericordioso, ele é fiel. Mas o jejum, ele muda aquele que jejua. Observe Davi orando pelos seus inimigos em Salmo 35:13. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas roupas eram pano de saco. Eu afligia minha alma com jejum, em oração me reclinava sobre o peito. O jejum reserva uma unção especial sobre aquele que pratica. O poder de Deus, a transformação de vida para aquele que jejua. Observe Joel 2:12. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto, rasguem o coração e não as suas roupas. O jejum pode ser com restrição só de alimentos ou com restrição de alimentos e água. Você saberá no seu coração que tipo de jejum fazer e quando fazer. É claro que muitas pessoas, por motivo de saúde, não podem jejuar, mas aqueles que podem vão experimentar um quebrantamento, uma unção de Deus no homem interior. O homem exterior pode até nem parecer diferente e nem deve parecer diferente, como diz Mateus 6:16, 18. Você não deve parecer que está jejuando, mas o seu homem interior, ele vai experimentar uma renovação, uma diferença, uma unção da parte de Deus. Então, se alimente da palavra de Deus. Creia nas promessas que a Bíblia tem para você e fale dessas promessas na sua casa, para os seus filhos, para os seus pais, para o seu próximo. Ajude os mais cansados, ajude os mais vulneráveis, ajude os necessitados. Observe o que diz Salmo 41, versículos 1-3. Bem-aventurado é aquele que ajuda os necessitados. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não entrega a vontade dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Quando doente, tu lhe restaurarás a saúde. Então, ore, busca, Senhor, de
todo o coração. Ore por você, ore pela sua família, ore pelo seu próximo, ore pelos seus governantes, ore pelos missionários, pelas nações, ore por todos. Potencialize a sua fé com as verdades contidas na palavra de Deus. E se você puder, jejue. Você vai sentir uma transformação no seu homem interior. Por mais que o seu homem exterior não perceba, mas o seu homem interior vai ser renovado. E veja o agir de Deus no meio do seu povo, no meio da nação. Preserve a oração, o jejum, e assim você vai potencializar a sua fé cada dia mais. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.